Olá, querida aluna, querido aluno, tudo bem com você? Como é que passou essa última semana? Como é que passaram essas últimas 2 semanas desde a nossa última aula, que tratamos de um assunto muito importante, muito especial. Recebemos muitos feedbacks positivos a respeito do conteúdo tão importante que foi a aula a respeito dos reis. Só para relembrar, os reis de Israel, eles duraram por muitos anos, né? Quase 480 anos, e todos esses reis, uma sucessão de reinos, começando lá com Saul, o primeiro rei de Israel, e terminando com o último rei até eles irem para o exílio na Babilônia, nós tivemos ali diversos reis. E lembrando que o povo de Israel era um povo unido, uma única nação junto ali daquele território, né? E eles eram então uma nação unida de 12 tribos. Só que essas 12 tribos se separaram, ficando 10 tribos para o norte, onde depois a Síria veio e invadiu todo o território, levou esse povo cativo e dispersou pela terra. E essas são conhecidas como tribos perdidas, e as outras duas tribos, Judá e Benjamim, permaneceram naquela região de Judá, em torno de Jerusalém, e é esse povo agora que grande parte da Bíblia se dedica a sua atenção, porque o povo de Israel como um todo, como as 12 tribos, eles não existem mais. Então agora as 12 tribos, elas são resumidas a apenas 2 tribos que permanecem muito fiéis a tudo aquilo que Deus havia pedido para que eles pudessem trabalhar. E um grande projeto de Deus era justamente que os profetas pudessem trabalhar para que o povo de Israel, ou o povo de Judá, os judeus, não se desviassem daquilo que Deus havia designado para eles. E esse é o conteúdo da nossa aula hoje. O ministério dos profetas e a beleza que existe nesse ministério tão importante. Então gostaria de convidar você para a gente fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus, para começarmos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Muito obrigado também porque a gente pode começar mais uma aula do nosso curso de teologia, que tu nos ajude, Senhor, a compreender todos esses ensinamentos e principalmente, Senhor, entender a beleza desses livros tão complexos que são os profetas da Bíblia, mas ao mesmo tempo, Senhor, olhar para esses profetas de uma maneira muito atenta, porque certamente eles têm detalhes muito bonitos a nos revelar. Obrigado pela tua revelação, obrigado pela tua palavra, que teu Espírito nos ajude nesse momento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, a nossa aula de hoje então está dentro dessa esfera do que a gente fala aqui, das 4 etapas da história. Então Deus criou o mundo perfeito, então agora vem o segundo período, que é a queda, onde o homem e a mulher entraram ali no pecado, o pecado entrou no mundo, e depois disso, eu até peço que você faça esse resumo mental aí, ou se possível por escrito, de vez em quando escreva, tente lembrar de tudo que a gente estudou. Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o mundo em 7 dias, né? O homem e a mulher depois no 6º dia, o sábado no 7º dia, e depois você tem uma sucessão então de eventos que foram acontecendo ali um atrás do outro. Então você tem alguns personagens como Adão e Eva, depois vem Caim e Abel, depois você tem Noé com o dilúvio, depois você tem Abraão, onde Deus chama Abraão para que ele constituísse uma família enorme, e essa família estava o plano de redenção, de salvação que Deus tinha para a terra, passava pela família de Abraão. Então agora você vê essas 4 etapas da história, a criação, a queda, que ficaram lá em Gênesis, e agora a gente tem o grande período da redenção, que é a história da Bíblia, tá bom? Então você tem o período da redenção, que os profetas vão trabalhar bastante em cima disso. A nossa aula hoje é a nossa aula número 17, está baseada no capítulo 16 da nossa apostila, certo? E hoje nós vamos falar sobre os profetas e algumas perguntas para a gente entender. Como compreender ou entender as profecias do Antigo Testamento? Existem muitas profecias, como entender todas elas? Por que Daniel é diferente de todos os demais profetas? O Antigo Testamento fala sobre o Messias, prediz alguma coisa a respeito do Messias? E quando será cumprido o que os profetas predisseram? Então esse é o nosso conteúdo, o que nós vamos conversar na nossa aula hoje. Então vai ser uma aula muito importante. Veja, dentro de tudo que a gente tem estudado, o tema dos profetas talvez ele seja o mais complexo. E seria muito bom se nós pudéssemos dedicar uma aula, pelo menos, para cada profeta, porque existe uma beleza muito grande. Mas hoje a gente vai fazer um resumo do que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses profetas escreveram muitas coisas, então falar de cada um deles é muito difícil, porque a gente precisaria de muito tempo.
mas a gente vai se concentrar numa divisão geral do que esses profetas escreveram. A grande pergunta talvez que surge para a gente nesse momento da aula é a seguinte: para que servem os profetas? Por que Deus chamou o ministério dos profetas? Esses homens que receberam uma incumbência muito grande da parte de Deus para comunicar algo para o povo. Mas a gente entende que eles foram chamados por Deus. E você tem o relato de muitos profetas e como que eles foram chamados por Deus, as profissões, a família. Jeremias foi chamado desde quando ele estava no ventre, ele reconhece isso. E muitos outros profetas que foram surgindo. Então a gente sabe basicamente quem eles eram, o trabalho, a ocupação ou a família de onde eles vieram. Mas a grande pergunta é por que Deus levantou profetas? Ou por que Deus precisa dos profetas? Então veja, se não fosse pelo ministério dos profetas, a gente não teria o conteúdo bíblico. A Bíblia basicamente foi escrita por diversos profetas que a gente teve. Um deles foi o próprio Moisés, que foi um profeta. Nós tivemos Josué, que também é considerado pelos judeus como um profeta. E nós temos todos os outros que eu citei anteriormente, que também são profetas. Mas qual que é o grande papel de um profeta? Ou qual é o grande papel do profeta que vivia no Antigo Testamento, todos esses profetas que viviam no tempo do Antigo Testamento? Essa pergunta ela é muito geral para tentar responder apenas com uma resposta básica. Fazer isso é simplificar muito o conteúdo muito rico da Bíblia. Mas basicamente a gente tem três grandes propósitos. E o primeiro deles, o primeiro propósito para entender as profecias do Antigo Testamento é justamente isso. A preocupação central dos profetas era comunicar a Israel o que significava ser Israel. Então, olha que interessante. O grande papel do ministério profético era lembrar para o povo do que eles realmente eram. Eu não sei se você já teve o caso de repente, você ir até, por exemplo, você sai do quarto e você vai até a cozinha. É uma distância curta, né? A menos que você mora numa mansão de 50 quartos, mas a maior parte de nós vive numa casa normal. Então, quando você sai e você fala assim, eu vou lá na cozinha pegar um copo de água. E quando chega na cozinha, você para e você fala assim, o que eu vim fazer aqui mesmo? Já aconteceu isso com você alguma vez? Comigo já aconteceu diversas vezes. E eu fico parado assim pensando, o que eu vim fazer aqui? Será que é para tomar água? Será que era para fazer outra coisa? O que eu vim fazer aqui? Mesmo uma distância muito curta faz a gente perder às vezes a noção do que nós estávamos para fazer, às vezes pela desatenção ou porque estávamos pensando em outra coisa. Sabe qual que é o ministério de um profeta? É alguém que está lá na cozinha, esperando você chegar e você pergunta, o que eu vim fazer aqui? Ele vai lá e fala assim, você veio fazer exatamente isso e mostra a função ou a tarefa que você deveria fazer. O povo de Israel, por quase 1000 anos, havia perdido completamente a noção do que Deus queria que eles fizessem. Eles tinham um propósito que Deus havia determinado, eles tinham uma missão que Deus havia determinado. E qual que era a missão do povo de Israel? A gente viu isso nas últimas aulas. Era justamente ser uma bênção. Criar em torno de si, em torno do seu próprio povo, da sua própria nação, algo tão bonito, tão poderoso, tão forte, que era justamente uma nação, um país rico, próspero, inteligente, santo, saudável, que atrairia a atenção dos olhares do mundo, faria uma força que um imã faz. E eles, sendo santos, fazendo a vontade de Deus, atrairiam a atenção de muitos povos. Fazendo isso, as pessoas conheceriam a Deus. Então, na época de Salomão, a gente teve grande parte do que nós vimos ali como um ministério bem-sucedido dos reis de Israel. Mas, infelizmente, o povo acabou se desviando, procurando outros deuses, praticando algumas idolatrias, né, ou a idolatria que estava presente no povo, que também estava misturado junto com eles. Então, o povo de Israel perdeu completamente o sentido do que era realmente ser Israel. E o que Deus então faz? Chama os profetas para lembrar o povo de Israel de que eles não deveriam se perder pelo caminho. Então eles estavam indo numa direção e essa direção agora era de uma rejeição da parte de Deus. E os profetas então estavam dizendo, olha, vocês estão chegando cada vez mais perto do abismo, saiam daí, voltem para o caminho original. E o povo então acabou fazendo aquilo que a Bíblia fala, né? Eles acabaram não ouvindo os profetas. O próprio Jesus disse, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram.
Então o ministério dos profetas era esse ministério bonito de trazer o povo, de chamar, sabe, exortar o povo, de corrigir o povo para que eles não abandonassem a missão que Deus havia instituído para eles. Então, basicamente, o grande ministério dos profetas era esse, de trazer o povo de volta até esse compromisso com Deus. E um ponto interessante que eu queria que você olhasse aí, os profetas se pronunciavam contra a infidelidade de Israel, conforme ela se revela nas diversas dimensões de sua vida, no culto hipócrita, no desrespeito à observância do sábado, no culto insensato a ídolos, na afluência em meio à extrema pobreza, na injustiça e opressão para com os pobres e nos maus tratos infligidos aos fracos. Então, os profetas, além de chamar o povo ao arrependimento, estavam dizendo também, algumas coisas que Deus instituiu, elas eram para o bem comum, para o bem da nação. Se você tiver alguma dúvida sobre o que Israel deveria fazer, é só você voltar a algumas aulas, e agora não lembro qual aula foi, mas volte àquela aula onde nós falamos sobre os 10 mandamentos. Ali tem um geralzão que a gente fez a respeito da lei e como guardar a lei protegeria Israel de injustiças, de pobreza e até mesmo de imoralidades e idolatria. Então o papel dos profetas era fazer o povo voltar ao caminho original. O papel dos profetas era lutar contra a infidelidade do povo em relação a muitas áreas e existem outros propósitos que os profetas tinham também, tá bom? Agora eu queria que você prestasse atenção no que o livro de Jeremias capítulo 4, no verso 1 e verso 2 falam para nós. Jeremias capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Olha que interessante esse texto. Aqui está dizendo de 3 grandes conceitos que o povo precisava voltar. A verdade, o juízo e a justiça. Se o povo se voltasse para isso, diz a Bíblia, que então as nações seriam benditas e em Deus as nações se glorificariam. Olha que promessa maravilhosa a Bíblia anuncia aqui para nós. Ou seja, se o povo se voltasse para Deus, então Deus poderia voltar à sua missão de fazer com que o povo de Israel voltasse ao propósito original. Então olha que interessante essa frase que diz aqui na nossa tela. A missão de Deus para com as nações está sendo impedida. Olha, Deus tinha uma missão para o mundo, diante das nações, que era abençoar todo mundo. Mas ela estava sendo impedida por causa do constante fracasso espiritual e ético de Israel. Então o apelo é que Israel volte, retorne à sua missão. Que missão? De ser o povo de Yahvé, adorando exclusivamente e vivendo de acordo com as suas exigências morais. E Deus então poderá voltar à missão dele, que é abençoar as nações. Então esse é o grande ministério dos profetas, era levar o povo de volta ao caminho de Deus, se arrepender dos seus pecados e então fazer com que o povo pudesse retornar à grande missão que Deus havia escolhido para eles. Lembre-se, você consegue se lembrar do que significa o termo Missio Dei? Missio Dei significa justamente a missão de Deus, que começou lá no Éden, ou até mesmo lá no céu, tentando reconciliar as coisas com Lúcifer. Então essa tentativa de Deus, esse desejo de Deus correr atrás do ser humano, é chamado na Bíblia de Missio Dei, a iniciativa de Deus de começar essa missão e correr atrás do ser humano. E os profetas vão continuar essa missão até não aguentarem mais. E você tem vários ministérios de muitos profetas que continuaram seguindo justamente essa lógica de Deus em relação a essa missão de abençoar todas as nações. Agora, para a gente entender as profecias do Antigo Testamento, nós precisamos entender que existem gêneros diferentes de profecias. Então, você tem, por exemplo, de tudo que os profetas falaram, nós temos basicamente os profetas maiores e menores, que na verdade se refere mais ao que a quantidade de questões que eles escreveram, de capítulos que eles escreveram, e a importância também, mas nós conseguimos dividir as profecias em 2 delas, a profecia geral ou clássica e a profecia apocalíptica. Então, de todos os profetas, nós temos um que é da profecia apocalíptica, que é o livro de Daniel.
Então esse livro ele se diferencia das outras profecias por uma razão muito interessante. Então olha, por exemplo, nessa tela aqui, 2 gêneros de profecia preditiva, né? Ou seja, o que aconteceria no futuro, que estão dentro do Antigo Testamento. Então a profecia geral, que está aqui na coluna da esquerda, ou a profecia clássica, comparado com a profecia apocalíptica. Então, você tem na profecia geral um enfoque mais primário, relacionado ao local, ao nacional, enquanto que a profecia apocalíptica, ela fala mais de uma extensão universal da história. Quando a gente fala de escatologia em grego significa o estudo das últimas coisas ou do tempo do fim, então ela está mais relacionada dentro da história geopolítica, nacional, étnica, mas as profecias ou o tema escatológico, né, das profecias do Antigo Testamento, que são profecias apocalípticas, elas se referem então àquilo que vem de fora da história, não é o que acontece ali no povo, é o que abrange o mundo inteiro. Então existem alguns contrastes na profecia clássica, enquanto na profecia apocalíptica existem contrastes bem claros, tanto temporais, da era presente, era vindoura, espaciais, tanto do terrestre quanto do celestial, e éticos também. Então você tem alguns simbolismos mais limitados a imagens reais, enquanto o simbolismo ele é mais profuso, ele é mais complexo. Olha, por exemplo, a estátua de Daniel, ou talvez os animais que Daniel viu ali naquela visão, né, que Deus deu para ele. Então os simbolismos também mudam bastante. Em relação à base, é a palavra do Senhor, mais algumas visões. Agora, a base da profecia apocalíptica são as visões e os sonhos e um anjo intérprete, que você não vê em outros profetas, apenas na profecia apocalíptica, ou seja, no livro de Daniel. Então, os outros profetas condicionam, né, a esse cumprimento das atividades, esse cumprimento final das promessas do concerto ou aliança para o povo de Deus. Então está restrito a Israel, enquanto que a profecia apocalíptica está relacionada mais ao determinismo, como um resultado final positivo para o povo de Deus, ou seja, Deus controla o curso da história e não tem como muito fugir disso. Em relação à telescopia profética, o profeta geralmente ele salta da crise local e passa, né, para o dia escatológico, o dia do Senhor. Então, é telescópica no sentido de ele está aqui hoje, ele descreve o que acontece aqui hoje, mas ele faz um salto e mostra o que vai acontecer lá no futuro. A profecia apocalíptica, ela mostra o que acontece hoje, ela mostra o que acontece no futuro, mas ela mostra o que acontece durante. A gente pode chamar de vale, né? Entre o que aconteceu aqui e o que aconteceu no futuro, o profeta apocalíptico ele mostra o que aconteceu nesse vale ou nesse meio. Resumindo, você tem todos os profetas clássicos, os profetas gerais, que escreveram profecias normais relacionadas a muitas coisas que a gente vai ver agora, mas você tem o profeta Daniel, que ele escreveu algo muito específico relacionado ao que ele estava vivendo naquele momento, ao que aconteceria no futuro, e ele detalha então toda a história ao longo da Bíblia. Então é algo realmente fascinante para a gente entender. Agora, existem 3 tipos de profecias. Então, os profetas, no geral, eles são divididos, eles escreveram, né, tudo que eles escreveram, a gente pode dividir em 3 categorias. Profecias messiânicas, que é o que a gente vai ver agora, os oráculos contra as nações estrangeiras, que são algumas, como a gente pode dizer assim, uma profecia, ou às vezes uma maldição, ou uma determinação de Deus em relação àquela nação. E por último, as promessas e profecias do reino centralizados na aliança dada a Israel como uma entidade geopolítica, inclusive profecias do fim do tempo envolvendo a luta final e mundial entre Israel e seus inimigos. Então você tem profecias que falam sobre o Messias, profecias de outras nações, e também você tem aqui profecias relacionadas a Israel e o que isso tem a ver com o mundo no porvir, tá bom? Então, para a gente entender essas profecias apocalípticas, profecias messiânicas, veja bem, a primeira delas que a gente vai entender são as profecias messiânicas. O que são profecias messiânicas? Que elas apontam a vinda do Messias, elas falam sobre o Messias. Será que a Bíblia, o Antigo Testamento, fala sobre a vinda do Messias? Com certeza, diversas vezes. E nós temos uma pessoa que acreditamos, e existe quase um consenso entre o meio teológico, de que realmente foi essa pessoa, Esdras. Esdras fez um trabalho muito bonito, porque
a gente atribui a ele a organização do Antigo Testamento. Então o que ele fez? Esdras, quando ele... se a gente lembrar da história, Esdras foi uma das últimas pessoas que escreveram a Bíblia que estavam vivas ainda. O último foi Malaquias, mas você tem Esdras que organizou todo o Antigo Testamento. Depois de ter passado Moisés, depois de ter passado Josué, as 12 tribos, depois de ter passado todos os reis, você tem Esdras. Então o que Esdras faz? Ele organiza os livros do Antigo Testamento, basicamente em 3 categorias, a gente viu isso há 2 aulas atrás. A primeira categoria, ele coloca ali a Torá, certo? Então a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 primeiros. Depois ele tem aqui os profetas, que ele é chamado em hebraico de Neviim, tá? Então os profetas, ele coloca todos os profetas aqui, começando justamente com Josué e terminando com o último profeta, que é Malaquias. E por último, você tem aqui também os escritos, que daí conta as histórias, conta o que aconteceu com os reis. Você tem o primeiro, que seria os Salmos, que é considerado os escritos, e o segundo, o último escrito, né, que ele colocou, que é o segundo livro de Crônicas. Então, o Antigo Testamento que nós temos em português é diferente do Antigo Testamento que existe em hebraico. A Bíblia hebraica, ela é dividida em 3 grandes categorias: a Torá, o Neviim, que são os profetas, e os escritos, que é chamado de Ketuvim. Se você juntar aí o que os judeus fazem, né? Eles fazem um acróstico com essa palavra chamado Tanaká. Tá relacionado à Torá, Na relacionado a Neviim, que são os profetas, e Cá relacionado a Ketuvim, que são os escritos, tá bom? Agora, olha só essa figura que aparece aqui, tá? Então, olha só, você tem 3 colunas aí, tá? Abaixo dessa linha Antigo Testamento, você tem Torá, Pentateuco, os profetas e os escritos. Tá vendo aí as três colunas, né? Torá, profetas e escritos. Então, você tem ali de Gênesis a Deuteronômio. Gênesis é o primeiro livro e Deuteronômio é o último dessa primeira seção que os judeus colocaram ali, que Esdras colocou, tá? Os profetas, então o primeiro profeta dessa seção da Bíblia hebraica é Josué e o último profeta é Malaquias. E os escritos, eles então começam com o livro de Salmos e terminam com o segundo livro de Crônicas. A pergunta é, os livros, a Bíblia hebraica, ela contém profecias messiânicas? Tem ou não tem? Tem diversas profecias. Mas olha de novo essa tabela. Aqui você tem como se fosse sabe quando você junta 3 pedaços de tecido? Né? Não é todo mundo que tem habilidade de costurar ou sabe fazer isso, mas já viu talvez um tecido remendado. Você tem um tecido aqui, juntando com o outro, o que a gente faz no meio para juntar os dois? A gente faz uma costura. Então, quando você tem a primeira parte com a segunda, a primeira seção, que é a Torá, juntando com a segunda seção, que são os profetas, existe uma costura, ou seja, toda a seção que Esdras separou, ele começou com uma profecia messiânica e ele terminou com uma profecia messiânica. Então ele começa com Gênesis 3,15, certo? Que é a primeira costura, e lá no final da Torá, que é Deuteronômio, então Deuteronômio 33, verso 8 a 10 e também o verso 13 a 17, são profecias que falam sobre a vinda do Messias. Então, a primeira seção da Bíblia hebraica começa e termina com uma profecia messiânica. A segunda parte, que são os profetas, elas começam com Josué, que é apresentado como um tipo de Messias, e lá em Malaquias, no capítulo 3 e capítulo 4, dizem da vinda do messiânico mensageiro da aliança no tempo do grande e terrível dia do Senhor. Então, os profetas, né, na Bíblia hebraica começam com uma profecia sobre o Messias e terminam com uma profecia sobre o Messias. E os escritos, que começam com Salmos, eles começam também com uma introdução bipartite, no caso, é uma introdução dupla, né, vamos dizer assim, do Saltério, né, que são esses salmos, prediz a vinda do rei messiânico. E lá em 2 Crônicas 36, que é a última parte, o último livro da Bíblia em hebraico, você tem justamente 2 Crônicas 36, que prediz a vinda de Ciro, que é apresentado como um tipo de Messias. Então você percebe que nessa tabela
que a gente viu agora, você tem as costuras que são feitas, né? Ou seja, uma sessão ela termina com as profecias messiânicas e a outra começa com uma profecia messiânica, então você vai tendo essa costura, ou seja, o tema do Messias, que o povo de Israel esperava tanto, está presente de maneira completa nos livros do Antigo Testamento. E é por isso que João capítulo 5, verso 39 diz assim, Jesus dizendo lá no futuro, examinais as Escrituras. E naquele momento a única Escritura que eles tinham na mão era o Antigo Testamento. E são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus afirmou categoricamente, as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias estão sendo cumpridas em mim. Olha, se você planeja perder alguma aula daqui para frente, eu recomendo você, se você perdeu alguma até agora, não deveria. Mas se você perdeu alguma até agora e não consegue por nada repor essa aula, ok, tudo bem, tente fazer isso. Mas daqui para frente você não pode perder, porque as próximas elas são muito importantes, especialmente aquela que a gente vai estudar sobre os evangelhos, o Novo Testamento, que mostra como Jesus realmente é o Messias prometido que veio a esse mundo. Então os profetas predisseram a respeito da vinda do Messias, Jesus veio e cumpriu exatamente as profecias messiânicas que foram faladas a respeito dele, tá bom? Então, os profetas, a gente consegue entender todos eles, primeiro, o que eles escreveram, profecias a respeito do Messias. Segundo, oráculos contra nações estrangeiras. Então, mesmo Deus chamando profetas para guiar o povo de Israel de volta à sua missão, ainda assim nós temos profetas que escreveram ou que viveram seu ministério em prol de outras nações. Um exemplo disso é Jonas, por exemplo, que fez uma pregação completamente fora do normal. E é legal porque é o seguinte, Jonas é o primeiro profeta do Antigo Testamento que é enviado para fora do território de Israel. Todos os profetas, até Jonas, trabalharam ali dentro do território. Então, Jonas é o primeiro a ser enviado para fora. Então, essas são questões importantes para a gente entender. Então, quando a gente fala dos oráculos contra as nações estrangeiras, a gente está falando de livros inteiros da Bíblia que têm o seu enfoque sobre os pecados e a punição de nações estrangeiras. Por exemplo, a Assíria, nos livros de Jonas, e Jonas e Naum, né, que escrevem sobre a Síria. É interessante porque Jonas ele prega na cidade de Nínive e faz algo muito bonito ali para que o povo se arrependesse. E 100 anos depois, Naum volta a falar sobre profecias, uma profecia contra Nínive, porque o povo havia se desviado. Contra Edom, então, que eram parentes próximos dos judeus também, você tem o livro de Obadias escrito apenas para falar contra essa nação estrangeira. Agora, para entender isso, não é algo que a gente talvez precise gastar muito tempo, mas só para resumir bem, no livro Compreendendo as Escrituras, na página 190, diz assim, ó, conquanto as nações não israelitas, né, o povo que não era judeu, sejam o campo missionário para o qual Israel é chamado a levar a mensagem de salvação, essas nações, principalmente as que mantêm uma atitude hostil para com Israel e para com o Deus de Israel, são consideradas como ímpias e como nações inimigas. Então aí era algo muito delicado que eles deveriam trabalhar, porque por um lado você tinha o povo de Israel vivendo justamente para alcançar esse povo para Deus, mas ao mesmo tempo muitos eram tão hostis como os ninivitas foram 100 anos depois da pregação de Jonas, que eles então foram considerados nações inimigas perante o povo de Deus, tá bom? Então, mais detalhes você pode olhar aí na nossa apostila, esses oráculos contra as nações estrangeiras. E só um detalhe, essas profecias que Deus deu às nações, a gente precisa entender dentro do contexto em que elas foram escritas. Por exemplo, quando Deus falou assim, ó, eu vou destruir essa cidade se o povo não se arrepender. Então existe uma condição para Deus não destruir a cidade, que é justamente o povo não se arrepender. Então Deus fala assim, ó, eu destruirei essa cidade porque o pecado dela chegou até mim. E você vê um profeta pregando, falando e o povo se arrepende. Então peraí, quer dizer que Deus ele foi mentiroso ao dizer algo e não fazer? Na verdade não é assim. Quando Deus fala assim, ó, eu vou fazer algo se o povo não se arrepender, quando o povo se arrepende, então é como se eles passassem para o outro lado de uma linha
Numa linha de cá você tem a maldição que Deus vai enviar por aqueles que são infiéis. E do outro lado da linha tem a bênção, a proteção que ele vai dar para aqueles que se arrependeram. Então é como se Deus descarregasse a sua maldição, mas como as pessoas passaram para o lado de lá da linha, ela não pegou em ninguém. De uma maneira bem simples é mais ou menos isso. As profecias condicionais que Deus deu, tá bom? E a última parte da nossa aula então, que é uma parte muito legal, que eu acho fantástica, é justamente para a gente entender o que aconteceu então com Israel. Agora uma pergunta que eu queria que você olhasse aí. O que aconteceria se o povo de Israel fosse fiel? O que aconteceria se o povo de Israel fosse fiel? Veja, o grande trabalho dos profetas era lembrar Israel do que eles foram chamados para fazer. Primeiro, quem eles eram e qual era a missão que eles tinham. Esse era o trabalho dos profetas. Era lembrar constantemente, povo de Israel, voltem-se para Deus, voltem-se para Deus. E aí tem uma coisa muito legal que eu preciso que você compreenda nesse estudo de hoje dos profetas. Quando você lê os profetas da Bíblia, quando você lê especialmente o livro de Isaías, o livro de Ezequiel e outros livros mais, especialmente esses grandes, você vê muitas profecias, o livro de Zacarias também, muitas profecias que eles escrevem, dizendo o que aconteceria se o povo fosse fiel. O que aconteceria. É mais ou menos assim. Imagine que você está dando um conselho para mim. Eu me alimento mal, não faço atividade física, estou muito mal de saúde, hoje o meu estado é terrível. E você começa a descrever para mim como será o meu futuro quando eu começar a fazer atividade física, quando eu começar a me alimentar melhor. Então hoje eu estou numa condição péssima, quase morrendo. E você descreve para mim o que acontecerá no futuro, ou o que aconteceria se eu mudasse os meus hábitos hoje. Então a visão aquilo que eu estou lendo que você escreveu para mim é de um futuro brilhante, maravilhoso, mas não quer dizer que isso vai acontecer. Isso depende da minha atitude de correr atrás desses sonhos. Então, os profetas, eles faziam isso. Eles escreviam o futuro glorioso de Israel, o que aconteceria com a terra se o povo fosse fiel. E o povo então precisava olhar essa perspectiva como um sonho que eles deveriam alcançar e trabalhar e mudar a sua vida, e os reis deveriam se lembrar disso. Então agora, o que a gente vai ler é algo muito bonito. Se você aí tem a sua apostila na página 116, abra sua apostila aí comigo, porque nós vamos estudar um princípio muito especial, especialmente, na verdade aqui está baseado muito naquilo que os profetas escreveram. Então quando a gente pega os profetas e dá uma resumida, dá uma espremida no que eles escreveram para saber o que acontece ali, o que sai, você tem um panorama do que aconteceria se o povo de Israel fosse fiel. Então, o que os profetas vão descrever aqui? Se Israel fosse fiel, as nações viriam até Jerusalém, conheceriam a Deus e o mundo inteiro, devagarinho, conheceria todo mundo a respeito da mensagem de salvação. Eu gostaria de citar isso de cor, mas como são 2 páginas, eu quero ler com você devagarinho isso aqui, tá bom? Então, olha só. Na página 116 da apostila, logo em cima onde está escrito promessas, profecias do reino relativas a Israel, nós temos algumas coisas interessantes aqui. Em primeiro lugar, Deus ele tinha uma missão para Israel e os profetas falam muito acerca disso. Crianças felizes, santas, sábias, moralmente iluminadas e prósperas, que se tornariam a cabeça e não a cauda, acima de todas as nações da terra em louvor, renome e glória. Todas as pessoas de outras nações veriam que eles eram chamados pelo nome do Senhor. Você percebe que todos os textos bíblicos aqui estão dentro da Torá. Então lá na Torá, nos primeiros livros que Moisés escreveu, o primeiro profeta que a gente pode dizer, ele disse tudo o que aconteceria com o povo de Israel. Então os profetas mais para frente no Antigo Testamento, eles sabiam dessa condição. E eles agora vão lembrar o povo de Israel a respeito disso. Então diz assim, ó. Os profetas do Antigo Testamento, mais notavelmente Isaías, o profeta evangélico, porque ele falou muito a respeito do Evangelho, a respeito do Messias, intensificaram a visão do vasto programa de Deus para um Israel penitente, ou seja, penitente significa sendo muito
piedoso, ou talvez a gente pode dizer assim, muito devoto por aquilo que Deus tinha para ele. E fiel depois do exílio babilônico. É um plano glorioso. Então olha a descrição interessante. Ao reunir-se o povo de Israel e voltar para a terra prometida, isso aconteceu, Deus os perdoa e os purifica dos seus pecados e dá-lhes um novo coração, põe neles o seu espírito e os faz andar em seus estatutos. Esse era o que aconteceria. Então tente imaginar essa cena. O que nós vimos foi justamente um Israel voltando do exílio da Babilônia, né, que ficou 70 anos lá, eles voltam para a Babilônia, continuam alguns dos seus pecados e se tornam extremamente rígidos. O problema é que eles acabaram, como nação de Israel, perdendo de vista isso. Mas aqui diz o que aconteceria se eles fossem fiéis. Então, as cidades em ruínas são reconstruídas e a terra de Israel é renovada como Éden. Olha que legal. Levando então as outras nações a saber que Yahvé fez isso por eles. Ao Israel servir lealmente a Deus e receber as concomitantes bênçãos da aliança, todas as nações então veem sua justiça e glória e o chamam de bem-aventurado, como diz em Isaías 61 e Malaquias 3. Jerusalém torna-se um louvor e uma glória diante de todas as nações. Como resultado disso, as nações ao redor veem a luz, elas olham a luz que existe em Israel. E aí você tem o texto de Isaías, onde Isaías ele fala várias vezes, né? Resplandeça, levante-se, deixe a sua luz brilhar. Essas nações então são reunidas, elas fluem sim, elas correm para Jerusalém, para buscar ao Senhor. E aqui está o texto de Zacarias, do verso 20 a 23, que foi o texto que eu já citei numa das aulas anteriores, foi o texto que nós lemos para poder basear todo esse curso de teologia aqui. Então, se o povo tivesse sido fiel, essa cena de Zacarias capítulo 8, verso 20, deixa grifado para você ler depois na sua Bíblia, ela aconteceria se o povo tivesse sido fiel. Então, as nações então vão até Jerusalém, né? E se congregar a ele. Nação após nação sobe à casa do Senhor, que é chamada casa de oração para todos os povos, para buscar instrução em seus caminhos e servi-lo ombro a ombro. Os portais de Jerusalém então estão abertos continuamente para receber a riqueza de outras nações, contribuindo para produzir a conversão de ainda outras nações. Finalmente, todas as nações são reunidas em Jerusalém e chamam-na de trono do Senhor. Aqueles estrangeiros de outras nações que se chegam ao Senhor, isso é, prestam obediência a Yahvé e abraçam a sua aliança com Israel, são considerados como sendo plenamente parte da comunidade da aliança de Israel. Assim, Israel, em cooperação com os poderes do céu, prepara o caminho para a vinda do Messias. O Messias vem e, como israelita representativo, olha que interessante agora, o Messias recapitula a história de Israel em sua própria vida, trazendo salvação. Ele é geralmente aceito como Messias pelo povo de Israel. Embora ele seja ainda traído por alguns dos seus supostos amigos e seja entregue para morrer pelos pecados do mundo, como diz Isaías 53, a maioria de Israel, inclusive sua liderança, o aceita. E depois da sua ressurreição, imediatamente, ou eventualmente depois de um intervalo de tempo, ele volta para o céu. A regulação do tempo nessas profecias não está clara. Ele assume então o trono de Davi e reina para sempre sobre um reino de Israel reunido. Uma pausa aqui. Você consegue, ao ler, né, essas descrições que os profetas fazem do Messias, você consegue entender por que na época de Jesus os Messias ainda guardavam a vinda de um rei político, um rei militar que viesse num cavalo branco para poder conquistar totalmente as nações ao redor? Então os judeus aguardavam a vinda desse Messias militar, político que viesse salvar. Então o que acontece depois, se o povo tivesse sido fiel e o Messias já tivesse vindo? O santuário e a cidade de Jerusalém, agora reconstruídos, também permanecem para sempre. À medida que as nações aceitam o Senhor e o seu Messias, Israel então estende suas fronteiras, até que seu domínio abrange o mundo. Olha que legal! Você percebe? Um pequeno país, minúsculo, começa a crescer e tomar proporções gigantescas até atingir o mundo inteiro. Dessa forma, a terra prometida para Israel se expande para além das fronteiras de Canaã, incluindo a terra inteira. E agora olha o que aconteceria nesse cenário final
que foi predito aqui por essas profecias. Segundo o cenário universal e do fim do tempo predito por essas passagens, remanescentes da oposição de outras nações do mundo contra Israel e o Deus de Israel lançam um ataque final contra Jerusalém. Durante o cerco de Jerusalém, os israelitas réprobos são mortos por seus inimigos. Então Deus convoca as nações rebeldes para juízo e elas são eliminadas pelo Senhor na batalha escatológica final. Deus então ressuscita os justos mortos, os ímpios também são ressuscitados, julgados e depois de um período de tempo, talvez um milênio, punidos, terminando em destruição eterna. Deus então recria novos céus e uma nova terra, além de recriar para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. O mundo então torna-se o Éden restaurado e o universal e eterno reino do Senhor é introduzido. E será que de uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Pecado e pecadores são totalmente derrotados e o mal nunca mais se levantará outra vez. O que a gente percebe com esse texto, longo texto, né? Que essas profecias que os profetas produziram, escreveram, ouviram Deus falando e escreveram, detalharam tudo para que o povo pudesse seguir, elas mostravam justamente o que Deus desejava que Israel vivesse se tivessem sido fiéis à vontade do Senhor. Então eles descrevem justamente esse cenário, como seria o futuro glorioso de Israel se eles fossem fiéis à aliança que haviam feito com Deus. A grande pergunta que eu faço para você é a seguinte: se Deus deu essas leis, essas profecias, Deus deu essas profecias para os profetas, eles escreveram, eles predisseram o futuro glorioso de Israel e o povo de Israel falhou em cumprir, o que acontece com essas profecias então? Para onde elas foram? Será que elas vão ter o seu cumprimento ainda no povo de Israel ou não? Então veja bem, o cumprimento dessas profecias estava condicionado à fidelidade do povo de Israel. Como o povo de Israel não foi fiel, essas profecias elas são aplicadas no Novo Testamento, especialmente em Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro que ele puxa muitas referências da linguagem do Antigo Testamento, diversas vezes, tanto o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel principalmente, o livro de Isaías, são usados como referência por João para dizer assim, profecias do Antigo Testamento agora foram transferidas para o tempo do fim. Então, no tempo do fim, o cenário que os profetas do Antigo Testamento viram vai acontecer no tempo do fim. É por isso que a gente fala, quando a gente lê Isaías, capítulo 66, por exemplo, sobre o sábado, sobre o novo céu e uma nova terra, aquilo ali foi escrito originalmente para aqui, antes da vinda do Messias. Então, ali, aquele texto foi escrito para, caso o povo tivesse sido fiel, o que aconteceria com o mundo. Como o povo não foi fiel, elas foram transferidas lá para o tempo do fim. Por isso que a gente lê Isaías 66 e aplica esse texto depois da volta de Jesus, quando Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Então, tome cuidado ao ler as profecias do Antigo Testamento, porque algumas delas estão muito relacionadas ao povo de Israel naquele momento, mas uma grande parte delas a gente consegue transferi-las para o final dos tempos antes da volta de Jesus. Por isso que não dá para a gente ler o Antigo Testamento sem ler o Novo, especialmente Apocalipse, e não dá para entender Apocalipse se a gente não entender o Antigo Testamento, tá bom? Agora, uma outra pergunta para você, para a gente fechar. E Israel? Será que Deus rejeitou o povo de Israel para sempre? Será que Israel nunca mais será chamado de nação do Senhor? Eu tenho algumas anotações aqui e eu queria compartilhar com você. Em primeiro lugar, Salmo capítulo 94, abra comigo esse texto, Salmo capítulo 94, no verso 14. Aqui tem uma pergunta que a Bíblia faz, pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Então, esse texto de Salmo capítulo 94, verso 14, junto com 1 Samuel capítulo 12, verso 22, nos mostram que Deus não rejeitaria o povo de Israel. Mas se Deus chamou esse povo para ser uma nação, para representá-los diante das outras nações, como que a gente entende então? Será que essas profecias vão acontecer ainda para Israel? Vão voltar para a cidade de Jerusalém e ali vão estabelecer novamente tudo aquilo que o Antigo Testamento estava predizendo?
Deixa eu contar um negócio para você muito importante. Grande parte dos evangélicos, dos nossos irmãos evangélicos, acreditam que o povo, os judeus, um dia vão voltar para Jerusalém. E é por essa razão que Jerusalém é vista, a cidade de Jerusalém hoje, ela é vista com muito carinho, com muita assim, preciosidade. Porque os muçulmanos, né, os povos árabes ali, os palestinos, a faixa de Gaza, os filisteus, esse povo todo que está em volta de Jerusalém, em volta de Israel, eles tentam de toda forma tomar Jerusalém porque eles entendem que ali é um local sagrado. E a cidade de Jerusalém ela está totalmente dividida em grupos religiosos, né? Cristãos, judeus e islâmicos. Então, o mundo ocidental, especialmente os Estados Unidos, tem um interesse muito grande no território de Israel. Por quê? Porque eles acreditam nessas profecias de que um dia o povo de Israel vai voltar para lá, vai haver uma volta, né? Uma migração em massa de volta para Israel, para que o povo então possa estabelecer então ali o seu território. Por isso que os palestinos não são bem vistos pelos americanos, por muitos evangélicos brasileiros também. Uma das razões é justamente uma razão religiosa. Eles tentam proteger, porque na teologia evangélica, eu estou aqui fazendo de maneira geral, né? Mas na teologia evangélica é o seguinte, os judeus eles voltam para Jerusalém. Quando os judeus voltarem para Jerusalém, o Messias prometido estabelece ali o seu centro de governo, então haverá alguns períodos com o anticristo e depois o novo céu e a nova terra, o milênio e tudo isso mais. Então o interesse que existe em torno de Israel é muito grande. Mas eu preciso lembrar você de uma questão importante. O povo de Israel como nação, certo? Como nação, num contexto geopolítico, como nação, como etnia, eles foram rejeitados por Deus. Onde a gente vê isso? A gente tem alguns textos que nos ajudam a entender isso aí, tá? Três referências que eu queria que você olhasse depois é o livro Atos dos Apóstolos, página 375, Primeiros Escritos, página 213 e Grande Conflito, página 615, tá bom? Esses três textos dizem que Deus rejeitou Israel como nação, mas não como indivíduos. Então agora, se o povo de Israel quiser ter as profecias cumpridas em sua vida, como nação isso não acontece mais de acordo com a Bíblia e também com o espírito de profecia. O que acontece é, Deus ainda mantém a sua eleição para com Israel em relação à salvação deles. Então, se um judeu quiser ser salvo, ele pode ser salvo, não pelas suas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Se um judeu tiver fé, ele vai então ser salvo para o reino de Deus. Então, é interessante porque Paulo, ele diz que quem crê em Cristo é um verdadeiro filho de Abraão. Então você tem Romanos capítulo 4, Gálatas capítulo 3, verso 7 até o verso 9, Romanos capítulo 2, verso 28 e 29, e Romanos 11, que é a esperança para os judeus, onde fala justamente que Deus antes usava Israel como nação, como uma instituição monárquica. O povo de Israel como nação foi rejeitada por Deus quando a gente lê na Bíblia no ano 34. A gente vai ver isso mais para frente. Porém, como indivíduos, eles estavam mais do que nunca sendo escolhidos por Deus agora para Jesus como Senhor e Salvador e terem a sua vida então transformada pelo poder do Evangelho. Tudo isso os profetas do Antigo Testamento para que o povo se arrependesse e fosse fiel ao Senhor. Tá bom? A boa notícia é que hoje nós não precisamos de uma linhagem real ou talvez de uma descendência para poder sermos salvos pelo poder de Deus. A gente hoje só precisa, não importa quem você seja, a raça que você é, ou talvez a etnia, ou de onde você veio. Não importa se você é do norte do Paraná, se você é dessa região, se você é de Santa Catarina, se você é da Argentina, se você é de outro país desse mundo, não importa. Se você aceitar a Cristo Jesus, Deus ele faz um processo lindo de enxertar. Sabe o processo de enxerto? De enxertar um galho num tronco original. Então Deus ele pega esse galinho estrangeiro, diferente, e ele enxerta isso no tronco original. Essa é a figura de linguagem que Paulo utiliza para dizer que Deus está aceitando a todos. Basta aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador para serem salvos para o reino dele. A tarefa da semana é bem simples. Ler o livro de Daniel capítulo 1 e o capítulo 2, porque nós vamos entrar nesse livro que vai ser
uma experiência muito boa, vai ser fantástico. Então cumpra a tarefa dessa semana, ler apenas 2 capítulos aí da Bíblia para se preparar para a nossa tarefa da semana, para a nossa aula da próxima semana, tá bom? Que Deus abençoe muito você, obrigado pela sua presença aqui, que esse conhecimento fique na sua mente, mas principalmente no seu coração também, e compartilhe isso com outras pessoas, mostrando para outras pessoas a extensão do amor de Deus e o desejo que Ele tem de um dia voltar a essa terra para nos levar para o céu. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque Teu Espírito nos ajudou a compreender o assunto de hoje e pela Tua graça nós fomos transformados, Senhor, por essa mensagem tão bonita a respeito de Cristo Jesus, o Messias prometido, e da salvação que Ele proporcionou para todos os povos. Que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, nossas famílias, o nosso lar, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até na próxima aula, se Deus quiser.